Olá, vamos continuar nessa série O Cientista Espiritual André Luiz. A intenção é sempre trazer colocações de ciência que esse cientista diferente, o André Luiz, deixou para o mundo através da pena do Chico Xavier. Só que acontece que o mundo acadêmico ainda não começou a se interessar pelo assunto. Mas ele deixou tantas informações científicas que nós temos certeza que o mundo acadêmico vai começar a estudar daqui a pouco as obras do André Luiz. E ficará impressionado com tantas informações científicas que ele deixou. Hoje eu vou pegar essa lição que está ali, os impulsos mentais fragmentários do princípio inteligente. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, obra do Chico Xavier e do Valdo Vieira, editado pela Federação Espírita Brasileira, e você vai encontrar no capítulo 14, que é sobre simbiose espiritual. Às vezes eu leio trecho do André Luiz para não afastar, porque se eu for dizendo, eu estou afastando como o André Luiz disse, porque a minha intenção é chamar a atenção que o André Luiz disse e o mundo acadêmico refletir. Ele, nesse caminho, ele vai falar sobre simbiose espiritual, mas antes ele vai querer mostrar como é que isso começa. Começa lá atrás, milênios lá atrás, para você poder entender. Aí ele começa dizendo o seguinte, o princípio inteligente que exerce projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante longas eras, alçando o plano espiritual na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. Ele está dizendo esse princípio inteligente vai fazer a sua marcha evolutiva e custa milênio esses trabalhos. Ele diz assim, no mundo das plantas, porque o princípio inteligente estagiou lá atrás no mundo das plantas. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, onde tem a clorofila que as plantas produzem, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, observando a energia luminosa, absorvendo a energia luminosa, para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si elementos químicos essenciais por meio da respiração, com que assegura o equilíbrio da atmosfera. Ele está dizendo que esse princípio inteligente, lá atrás, na condição de plantas, exercitou através do fenômeno conhecido como fotossíntese, ou seja, essa capacidade de absorver a luz solar, os fótons solar, e transformar essa energia luminosa em energia química. Ele vai transformar isso, vai fazer uma mudança, formar substâncias e liberar o oxigênio que a sociedade do futuro ia precisar imensa. Então ela vai trabalhar isto lá atrás, muitos milênios lá atrás. É o princípio inteligente que está fazendo, ainda não chegou no homem. Ele diz, no domínio de certas bactérias, porque tinha certas bactérias, inteirou-se dos processos de quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação dos corpos minerais. Porque teve bactérias que antes mesmo das plantas, ela pegava através de corpos minerais, ela ia no processo chamado quimiossíntese, ela aproveitando a energia química até para liberar substâncias no universo. Só que isso vai treinando, vai exercitando. É como se o princípio inteligente está se preparando para voos mais altos. Aí ele diz, entre os seres superiores,
consagrou-se a biossíntese em novo câmbio de substância nos vários períodos da experiência física para garantir a segurança própria, sobre o ponto de vista material e energético, um salto maior. Habituado aos fenômenos do anabolismo, ou seja, ela foi trabalhando essa parte da alimentação, anabolismo, na incorporação dos elementos que se nutre, aprender a incorporar esses elementos que ele vai precisar de nutrição. Custou muito esse princípio inteligente aprender isso e fazer o automatismo disso, do catabolismo e na desassimilação, tanto para receber como para eliminar. Isso custou tempo, respectivamente, automatizando-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que alcança a máquina fisiológica, por meio de alimentos necessários à restauração constante das células e o equilíbrio dos reguladores orgânicos. Ele está dizendo que essa simbiose espiritual, ele vai precisar lá atrás, e ele vai relembrar que esse trabalho é feito pelo princípio inteligente, um trabalho contínuo. Quando o Darwin, que trouxe a teoria da origem das espécies, ele que publicou junto do Wallace na mesma época, Alfred Wallace, ele traz essa compreensão, mas sem trazer o princípio inteligente para a discussão, o espírito. E, da realidade, quem está comandando isso está aprendendo e comandando, lógico, no início com ajudas de seres angelicais, mas ele precisava treinar isto para poder, depois, você vai entender essa simbiose avançando nos próximos capítulos até chegar no homem. Vamos continuar nessa sequência. Essas informações que o André Luiz está trazendo não é discutida ainda pelo mundo acadêmico. Trazendo o princípio inteligente para explicar esses fenômenos ainda não é discutido, mas daqui a pouco será. Até o próximo encontro nosso.